Salve, salve, gente linda! Eu sou Andrea de Martinez, aqui do Astrofems, e hoje eu venho falar um pouco sobre a lunação de Áries. Essa que inaugura também o Ano Novo Astrológico. Afinal de contas, a gente teve, né, a chegada do equinócio, o ingresso do Sol em Áries, há 10 dias atrás. Isso, de alguma forma, nos traz uma dimensão emocional, algo que está ali para ser semeado, né? Esse encontro de Sol e Lua juntos trazem essa oportunidade de iniciar um novo ano, iniciar um projeto, ou simplesmente tomar, né, diante do que a gente veio caminhando, né, nas outras lunações e novos ciclos, esse reposicionamento, né? Então, a partir do momento que eu já vejo onde o que cabe, o que já não me serve, quais os lugares ou condições em que já não respondem ou respondem, né, a uma nova condição minha, né, a esse novo, Áries vai promover esse primeiro passo, o disparo, né? Afinal de contas, quando a gente fala de Áries, é esse fogo que tem uma qualidade como algo que seja muito rápido, como uma fagulha, né? Uma faísca que incentiva, motiva, mas que também pode incendiar tanto, né? E causar estragos mesmo sem querer. Então, é muito importante a gente aprender sobre o manejo do fogo, principalmente porque senão a gente só fica na vontade e é difícil finalizar processos. É importante falar sobre como alimentar, como nutrir, né, determinados projetos, relações, né, iniciativas que estão ali ainda, né, num estado muito em germinação e que tá aqui, sobretudo a partir do quarto crescente, onde chega bastante água no nosso mapa, e aqui como nutrir, como trazer emoção, como trazer, de certa forma, essas condições que inspiram ainda mais e motivam ainda mais para a gente seguir para esse novo, né? Para se encorajar. Né? Eu vou abrir aqui o mapa porque talvez fique muito mais fácil para a gente entender. Bom, ilustrando aqui o dia 1º de abril com a lua nova, onde Sol e Lua estavam aqui, juntos a 11 graus de Áries, só que dessa vez a gente teve um companheiro, Quiron. Quiron, na mitologia, ele é o curador ferido, ele fala da ferida, né, da rejeição, ele tem aqui uma condição, né, astrológica, sobretudo, porque ele existe, ele está ali, né, numa órbita errante, quase que capturado, né, pela nossa galáxia, e que, de certa forma, aqui ele traz um chamado, sabe? Como se a nossa guerreira, a nossa heroína, ela tivesse ferida, né? Onde existe algo que dói, que faz com que, muitas vezes, eu acabe me vulnerabilizando ou me colocando num lugar que ainda me põe em pequena diante de uma situação, sabe? Então, quando eu falo da lua nova com Quiron, eu também posso atribuir a traumas transgeracionais, porque Quiron trata de uma ferida que não necessariamente eu causei, né? Então, às vezes, existe uma linhagem que corresponde e que carrega esse trauma em nome, né, do clã, em nome do amor, né? Mas, querendo ou não, essa Quiron, né, e essa marca, essa cicatriz, ela ainda te lembra, sabe, sobre aspectos que geralmente correspondem a um passado, né, que, assim, a gente acaba tendo que lidar, né. Acontece que a expressão de Quiron em Áries é de nos colocar numa condição de ajudar o outro, porque a partir do momento que eu vivo essa experiência, eu também tenho conhecimento de causa e posso trazer isso como algo, como uma oferta, né? Como uma oferenda, como uma ajuda para a humanidade, para todos que me cercam. É como se eu ajudasse alguém a ser herói, sem mesmo saber como ultrapassar determinados limites, né? Enfim, aqui é o treinador que forma campeões sem mesmo ter nunca ganho uma competição, por exemplo. A guerreira
né, caída, né, a guerreira ferida, ela mostra, né, essa possibilidade de seguir, da gente mesmo vulnerabilizado, pode continuar, sabe, sem hesitar um movimento, né, de luta ou defesa de uma condição, né? Aqui também a gente pode atribuir a realização das nossas próprias vontades, porque Áries tem um chamado, né? E que eu gosto muito de trazer a deusa Ártemis aqui, como ela nos ajuda no nosso próprio parto, sabe? Ela abre esse caminho, esse canal, onde em peixes, por exemplo, no signo anterior a Áries, é como se a gente tivesse ficado muito fusionado, sabe, misturado, embebido nessas águas cósmicas, tocado, atravessado pelas condições que chegam por, né, pela vida, e que em Áries é como se a gente tivesse que se diferenciar do todo, e isso é provocativo, isso é desafiador, porque fala para a gente, dá o primeiro passo e responder por uma vontade que é pessoal, assumir a autenticidade, se encorajar na vida, né? Isso nem sempre é um lugar confortável para muitas pessoas, né? Defender. E Quiron tem né, ele tem uma característica aqui, como se fosse uma chave, sabe? Uma chave que abre esse portal dessa possibilidade de elevar ainda mais, né? E espiritualizar. É quase como um chamado espiritual, sabe? De cura, né? De ressignificação, da gente aprender com as nossas feridas, ajudando os demais, contribuindo, né? A serviço, né? Do próximo também. Bom, uma das condições que Quiron também pode nos levar com essa lua nova, e se a gente olhar para várias perspectivas, a gente vê que Quiron pode não só nos ajudar a ensinar o outro através da nossa própria experiência, né? Nem sempre das mais confortáveis, mas também Quiron aqui pode silenciar muita gente, pode deixar a gente aprisionada nessa dor, como se a criança ainda chorasse, e é um lugar de autoconhecimento, né? À medida que eu acolho cada vez mais as minhas deficiências, eu também tenho como lidar com elas, né? Vou estabelecendo uma relação e, de certa forma, projetando menos. À medida que eu não faço isso, eu fico presa nessa ferida. E ou eu silencio, me calo e fico bebendo, né, do meu próprio veneno ali, dessas águas, né, mais intoxicadas, né, pela vida, ou senão eu também posso me tornar bastante reativa, agressiva, assim como um animal que está ali machucado, né? Porque, afinal de contas, a energia de Áries é bastante visceral, ela responde muito, né, ao que é pulsional. Ele responde ao pulso da vida, ao nascer, né? Por isso que eu trago muito Ártemis aqui, né? Eu honro muito para o feminino, esse feminino que defende esse espaço que é sagrado, que não permite que os abusos aconteçam, né? Assim como Ártemis, é um feminino que se reveste, né, de armas, que é virginal no sentido, né, de ser pura nesse lugar que é legítimo, porque Áries, assim como os signos de fogo, tem né, uma aproximação a sustentar, sabe, a verdade de si, a verdade da vontade, né, enfim, a verdade maior, né, no caso de Sagitário. Então, querendo ou não, esse Quiron, ele tem essa qualidade de nos pôr em iniciação, né, à medida que os desafios apareçam, tá? Principalmente porque existe uma conjunção muito importante ao longo, né, dos dias com Marte e Saturno.
Marte, que é o planeta de Áries, então que ambos estão em Aquário. Aqui esse encontro acontece a cada 2 anos, e que nessa conjunção, nem sempre a gente vai ter não só força de vontade, desenvolver resiliência, compromisso, responsabilidade, dentro de tudo que eu venho dizendo dessas feridas, né, pessoais, esses lugares que estão ali, né, adormecidos, mas que vira e mexe, gritam por colo, gritam por medicina, né, por cura. E Marte e Saturno também podem nos colocar, sobretudo Saturno, impondo condições, né? Impedindo, de certa forma, o fluxo de uma forma tempestuosa, de um lugar que muitas vezes a gente pode ser precipitada, onde a gente acaba falando, se colocando de uma maneira agressiva, né? Às vezes Saturno e Marte juntos se tornam verdadeiros generais, sabe? Um lugar que fica muito enrijecido, intolerante e que de alguma forma também polarizado, porque estamos falando que ambos estão em Aquário. Então, o que tomou vacina, o que não tomou vacina, o lado A e o lado B do planeta, enfim, aqui a gente começa, é só abrir os jornais e ver que existe, né, um lado e o outro, né? Não existe meio termo, não existe o lugar, o caminho do meio hoje, né? Os diálogos, eles não estão acontecendo, né? Então, do lugar dos extremos, pouco se tem, né? Pouco se ganha, porque é como se a gente estivesse falando do mesmo lugar, né? Cada um no seu canto, né? Então, é um lugar muito complexo, né, para nós. Então, aqui também a convocação, né, de onde, à medida que eu vejo essas extremidades, né, eu vejo essas polarizações, esses lugares que de alguma forma levam a gente a conflitos, para quem é que carrega a verdade, bom, onde isso também existe em mim, né? Uma das coisas que eu também acho muito importante trazer é que Quiron, ele também toca a Lua, né? Aqui a gente tem o Sol, mas aqui a gente fala da Lua. E a Lua é essa conexão, esse filtro, esse cálice que absorve tudo que chega para a gente nessa Terra, né? Eu costumo trazer que esse filtro matricial, né? Que de alguma forma nos leva a um entendimento emocional, né? É um lugar que se torna refúgio, muitas vezes, sobretudo quando está em Quiron, né? Então, a Lua e Quiron traz essa conexão com o passado, abre as nossas caixinhas, então, de alguma forma, nos leva a um movimento de recapitulação, né? E também onde, em algum momento, a gente se sentiu desencorajadas a seguir um caminho ou uma vontade pessoal, ou fugindo até, né, de um empreendimento, de algo que seja muito, mas muito importante e que fale, sobretudo, a importância vem porque responde a uma vontade pessoal, né? Bom, Marte aqui, ele, junto com Saturno, como eu vinha dizendo, ele, ao mesmo tempo, pode se tornar bastante reprimido, né? E convocando de nós maturidade, um lugar de construção. E nem sempre aqui é tão suave, porque exige, né? Saturno é extremamente exigente, e ele aqui nos coloca numa condição de aprender sobre impecabilidade, né? Ou seja, não pecar contra a nossa própria verdade, contra a nossa natureza. Isso é extremamente desafiador. Às vezes a gente vai se sentir como se estivesse caminhando, né? Existe um astrólogo, Alan Moak, que traz que é como se a gente dirigisse com o freio de mão puxado. Isso é importante a gente saber, em que momento a gente vai lidar, sabe, com frustrações, com uma energia muito forte, uma vontade de falar, de se expressar, de colocar isso, né, ao vento, e nem sempre
isso vai ser construtivo. Aliás, isso tem uma condição aqui nos primeiros dias, onde as coisas podem desandar bastante, sabe? Principalmente, por quê? Porque Mercúrio está em Áries também, né? Então, quando a gente fala de Mercúrio, ele está aqui ocupando esse lugar, né, do mental, né, das comunicações, o lugar de como eu vou tecer a vida, de como eu vou expressar. Não adianta só eu pensar, né? Aqui, o que acontece é que Mercúrio, às vezes, ele pode ser bastante impulsivo, conclusivo, né? Tirando conclusões antecipadas, ele fica só na legenda e já sabe, né? E realmente ele tem uma capacidade, né, de captação enorme, é muito ágil mentalmente, trazendo soluções, mas ele é ansioso, né? Então, ele vai ficar na resenha, no resumo, ele é instintivo, ele capta rápido, e às vezes isso pode ser um perigo quando a gente traz e expõe, né, essa energia através da fala, como uma catarse. Ao mesmo tempo, existe uma condição aqui muito interessante de que as ideias que brotam ou até as motivações que de alguma forma te levam ao conflito, à polarização, que você possa trazer um canal para extravasar tudo isso, ou seja, pela escrita, né? E a gente teve agora há pouco um encontro, né, com a Ana Paula Marchini sobre a estação do outono pela Ayurveda, e uma das indicações que ela trouxe pela visão da Ayurveda é a escrita no outono. Então, é um movimento que aqui me parece um bálsamo, né? A gente poder escrever bastante, organizar as ideias, deixar que essa agressão possa ser escoada. Isso é muito importante, porque senão acaba sendo autoagressor, né? Ao mesmo tempo, Marte, nesse lugar, junto com Saturno e Mercúrio, nos ajuda a ir ao ponto, e às vezes a gente pode ser muito intensa nesse movimento, ok? Então, Ceres vem aqui em Gêmeos, vamos honrar as Ceres, que não está aqui em aspecto exato, mas que toca também, querendo ou não, quase num sextil, né, com a lua nova, só lembrando, né, de que existem sementes, existem condições, e que a vida é cíclica, lembrando de que em Gêmeos a gente pode olhar para outras possibilidades, né, de como nutrir essas relações, como se expressar, como tecer tudo isso, né, negociar a vida, né, veja bem, né? Palas Atena também, aqui junto de Ares, dizendo um pouco sobre as estratégias de como é que a gente pode fazer isso, como me colocar diante do conflito de uma maneira não tão violenta, né, a ponto de me polarizar, né? Senão eu vou estar literalmente respondendo a essa grande sombra que a gente tem hoje no planeta. Bom, Vesta em Aquário, vamos honrar aqui, que também faz um sextil não exato, mas que de alguma forma está ali inspirando com essa chama, com essa fogueira que vai ao centro, a sabedoria, nos colocando, nos lembrando de que será que essa dor que eu tenho só, e eu sinto nesse planeta, será que o outro também não tem, não carrega dores que não precisam ser iguais, mas que de alguma forma me humaniza, sabe? Me coloca ali, né, entre iguais. Todo mundo, de alguma forma, carrega essas feridas, né? Ou de pertencimento, ou de rejeição, né? Um lugar em que a criança do abandono, né? Enfim. Se a gente for abrir aqui, vira uma caixa de Pandora e vai ter para escolher a rodo, né? De feridas temos um monte. Aqui o que importa é encontrar essas soluções, olhar com carinho como um potencial de dissolução, de cura. Sobretudo quando? Quando a gente olha em direção ao quarto crescente. Vou fazer aqui um paralelo, porque me parece
muito interessante quando a gente tem o quarto crescente. Vou apagar aqui esse monte de desenho. Saibam que quando eu leio mapas, eu faço igualzinho essa bagunça. Bom, no quarto crescente, a gente vai ter uma lua que está em câncer, domiciliada. Às vezes, o que a gente tem aqui é quase como um transbordamento, né, de questões e que chegam por uma dimensão emocional, o que é quase como impossível de conter, porque aquilo chega, brota como água né, que atravessa a pedra ali, que corre, então não tem muito, né, como eu acolho isso. E a lua em câncer, ela só ainda enfatiza questões do passado, né, é um lugar matricial que honra, né, como que a gente vem digerindo as coisas, esse lugar do nosso seio, do que é circular, do que é vincular, isso é importantíssimo, de como a gente vem nutrindo as nossas relações a partir da onde, né, principalmente porque no quarto crescente a gente vai ter um grande trígono de água, que tem uma condição maravilhosa de cura, de restauração, de reconciliação, de um lugar de entrega, né? Como se fosse uma verdadeira oferenda, né? À nossa maestria, ao que, né? As verdades, a diluição dos lugares dessas crenças que até então nos limitaram, que nos impediram de enxergar o todo. Sobretudo porque a gente vai ter a conjunção de Júpiter e Netuno aos 23 graus de peixes. Eu dediquei um vídeo e você pode ver, né, logo mais a respeito desse encontro, que acontece a cada 12 anos, mas não sempre em peixes. Então, você recapitula ali, por volta do dia 20 de dezembro, final de 2009, e 2010, o que você estava vivendo ali, né? Quando a gente fala de peixes, a gente, obviamente, toca o que transcende, né? Toca o lugar espiritual, criativo, dentro dessa abertura, onde eu fiquei presa, né, a uma verdade para me unir, para me ligar a algo que é sagrado, divino, luminoso e que isso também pode ter me aprisionado, né? Então, assim como a humanidade. Então, aqui é uma grande oportunidade de desapego, né? De liberação. Isso porque a cauda do dragão em Escorpião participa desse grande trígono de água, né? É um lugar que muitas vezes pode trazer a subida das águas, isso para algumas de nós pode levar a estados de transbordamento emocional, porque as coisas chegam, mas também de lembrar, de recapitular e de poder escoar isso, entregar, porque águas vão estar correndo, saibam, né? A lua em câncer, então, ela vem honrar esse passado, essa história, o quanto é importante a gente poder olhar para os passos que foram dados, né? Eu tenho a sensação sempre de que a gente está aqui só para lembrar de quem somos de verdade, né? Existe um lugar do esquecimento, das distrações, e que isso nos enquadra, às vezes, em lugares e nos detém, né, de uma grande possibilidade, né, do todo, de experimentar o todo, a verdadeira unidade nessa comunidade humana, né, que somos. Então, no quarto crescente, a gente tem esse trígono, né, de água, porém, a gente já sabe que um quarto crescente é a quadratura, existe um movimento de tensão, mas uma tensão criativa, né, porque ela vem crescendo, muitas vezes nos põe em conflitos, nos coloca em desafios, justamente para transpor, para crescer, para redirecionar, para expandir, e isso é preciso parar para ver, né? O que me impede de crescer com determinadas coisas, aumentar ou redirecionar rapidamente. E quem vai, de alguma forma, nos trazer condições
para entender ou acessar isso, vai ser a camada sensível, né? Esse lugar do sentir. Isso é muito importante para esses primeiros dias da alunação de Áries, né? Uma das coisas também que a gente tem, então, a participação, que já estava, né, na verdade, a gente tem a cabeça e a cauda do dragão, no eixo de touro e escorpião. Eu, dentro do link do Instagram, tenho lá na bio um e-book falando exatamente sobre as datas de todos os eventos, né, de eclipses, tanto lunar quanto solar, onde você pode acessar, baixar, compartilhar, ele é gratuito, e por ali você tem as datas, inclusive localizar onde você tem o eixo de touro e escorpião. Isso né, são eventos, né, e é um eixo que ele é muito poderoso dentro, quando a gente fala a partir de um olhar, né, coletivo, porque querendo ou não, é a construção, né, o trabalho, o movimento de materializar uma nova condição, porque afinal de contas não basta só o eclipse, mas Urano está aí desde 2018, já chamando a gente para rever alguns conceitos de como a gente está vivendo a vida, não só de trabalho, valores, mas também de como a gente tem vivido o prazer de estar na vida, a percepção sensorial da vida, corporal, tudo isso é muito importante a gente rever, né, enquanto indivíduo e coletivo. As moedas de troca, o que eu tenho como um valor de vida, né? Enquanto a cauda do dragão e o escorpião está pedindo, olha, desapega, é a hora do expurgo, é a hora da limpeza, então vamos deixar a coisa para trás, as coisas que estavam ali te aprisionando de alguma forma, você estava ali muito obsessiva, compulsiva, controladora, dominadora em determinadas situações para tentar, né, não abrir, pois bem, então se não vai pelo amor, vai pela dor, porque escorpião às vezes nos coloca e nos expõe a situações de dor, justamente para poder liberar. Para que isso possa ir de uma forma mais consciente, digamos assim, né, lidar também com o desapego, mas como uma entrega, como uma oferenda, como algo que seja importante ser entregue, né? E assim, então, a gente tem essa lua nova e o início da alunação de Áries. A gente vai ter um encontro que a gente vem fazendo ao longo das lunações, a toda lua cheia. Eu geralmente comunico pela página do Instagram, para que você possa acessar, o encontro se dá pelo Zoom, você já tem ali, geralmente eu já disponibilizo a senha, para que você possa acessar um pouco mais do conteúdo da lua cheia, que vai acontecer no dia 16 aos 26 graus de Libra, né? Então, aqui a gente tem o signo oposto, né? Então, as condições, vamos deixar para a próxima semana para contar, e trabalhar muito agora para esse processo de cura e restauração, para lavar e para abrir espaço nesse escoamento, como um bebê que está no ventre e que agora tem a bolsa rompe e a gente pode nascer, né, se partejar. E como é que isso pode se dar, né? Em que condições a gente vai receber esse movimento, né, esse nascimento de nós mesmos? Nos abandonando, ainda acessando, né, essas histórias, e que muitas vezes, né, nos deixa ainda muito reduzidas a uma condição, né, vulnerável, silenciada, ou não. Ou a gente assume essa responsabilidade, a maturidade desse encontro aqui de Saturno com Marte, dizendo, não, aqui eu me responsabilizo pela minha vontade, pela minha dor, pelos meus desejos, né, querendo ou não, por onde as minhas motivações, né? Que desejar quem deseja mesmo é a Vênus. E que ao longo da alunação, a Vênus, ela vai entrar em peixes. Aqui, inclusive, no quarto crescente, ela já vai estar em peixes, que vai ser por volta do dia 5 que ela entra, né, ingressa em peixes. Muitas vezes,
aqui os desejos, eles podem ficar muito diluídos, né? E a gente perde um pouco os limites do que, de repente, seria importante para mim, ou às vezes eu abro mão em nome do todo. É um lugar um tanto desafiador quando se trata de uma alunação em Áries, onde eu vou lá e deixo, sabe? Deixo para trás certas coisas que importam, né? Para caminhar ou para responder em respostas, né? De admiração, de companhia, né? Então, acessar um pouquinho o que te motiva ao encontro, seja ele, né, uma relação afetiva ou uma relação comercial, né, de trabalho, um contrato, tudo isso faz parte de Vênus, inclusive as questões financeiras, né, onde é que eu entro na meritocracia, onde eu mereço, enfim, tudo isso é importante porque aqui a Vênus, ela deixa escoar e eu me desorganizo, né, eu fico nesse imaginário, quase como nessa miragem de mim, né, dessa possibilidade. E ainda mais quando a gente olha a sombra de Júpiter e Netuno juntos, bom, aqui miragem é o que não falta. Mas lá você vai, naquele vídeo que eu comentei para você, você tem como acessar um pouco mais sobre luz e sombra desse encontro. E a Vênus, ela de alguma forma também tem como nos colocar de encontro ao outro em compaixão, empatia, né? Percebendo que existe um movimento para, de alguma forma, a gente dar esse primeiro passo para esse todo, onde todos nós participamos dessa grande obra, que é a Terra. Eu deixo você por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha. Uma alegria te ter aqui. Tchau, tchau.